A unção para o serviço faz o seu coração louvar no mais íntimo? A unção para o serviço faz você louvar com o âmago do seu ser, com o mais profundo do seu ser? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está ouvindo esse estudo, mas esse é mais um dos estudos que fazemos todos os dias para que você possa acompanhar a leitura bíblica. Estamos fazendo a leitura bíblica dos evangelhos, a leitura do texto bíblico nos evangelhos, e hoje, quarta-feira, dia 27/4, estamos começando um novo evangelho, o evangelho de Lucas. E nós vamos começar, não poderíamos começar o capítulo 1 de Lucas, senão pelo Magnificar, pela oração de Maria, e é daí que vamos começar. Lembre-se, nós temos uma série de estudos aí na página do YouTube da Lagoinha Castelo. Se você perdeu algum, volta e faça ouça esses estudos e faça a leitura dos evangelhos. É simples, um capítulo por dia, você lê um capítulo por dia e nós deixamos na página do YouTube da Lagoinha Castelo aqui um pequeno estudo sobre um trecho do que nós lemos. Compartilhe com seus amigos, dá uma curtida aí e faça com que esse áudio possa ganhar espaço nos corações e mentes das pessoas. Tenho estimulado também as pessoas a comprarem a Bíblia 365. Faça isso, compre a Bíblia 365, leia a Bíblia toda em um ano. Isso vai ser bom para você, isso vai ser bom para o seu coração. A nossa pergunta é: a unção para o serviço nos faz louvar com o âmago do nosso ser? A unção para o serviço nos faz amar e desejar mais ainda a Deus? Vamos ler o texto de Lucas no capítulo 1, a partir do versículo 39. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: "Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar, a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse." Então disse Maria: "Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados." Maria ficou cerca de 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. O termo magnificar ele vem da primeira frase da oração de Maria: "Minha alma engrandece ao Senhor." Esse termo é da Vulgata Latina, magnificar anima mea dominum. Eu não sei nem exatamente se a pronúncia é essa, mas o termo vem daí. A ideia de o coração cantando de louvor ao Senhor. É isso que Maria faz aqui. Nós temos até uma música do Asaf Borba, né? "Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador", que vem aqui do Cântico de Maria. Cânticos de louvor eram muito tradicionais no meio do povo de Israel. Os salmos são formados por uma série de cânticos, além de uma série de orações, tem uma série de cânticos. Eu tenho falado muito de um livrinho chamado Os Cânticos de Jesus, que é baseado no livro de Salmos. Então, os Salmos são um livro de cânticos. Isso era comum na tradição israelita e isso acontece aqui pelos lábios de Maria. Eu queria trabalhar rapidamente 4 pontos com vocês. Ponto 1,
o magnificar surge em um contexto da presença do Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto que eu queria que você prestasse atenção no texto. O magnificar surge em um contexto de presença do Espírito Santo. Veja, versículo 41, diz assim: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Vou repetir, o magnificar surge em um contexto de presença do Espírito Santo. Isabel cheia do Espírito Santo. Versículo 35, quando o anjo fala com Maria, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Maria também cheia do Espírito Santo. Versículo 15, João cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Note que belíssimo isso. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada. E será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E no versículo 67, Zacarias diz o seguinte: seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Todo o texto de Lucas 1 e do Magnificar especificamente surge num contexto de enchimento do Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante é que a unção do Espírito não é para benefício próprio. Todos eles aqui recebem a unção do Espírito e são cheios do Espírito Santo para fazer parte da história da transformação da humanidade, para fazer parte da história que vai mudar a minha vida e vai mudar a sua vida, que é a história do nascimento de Cristo Jesus. A unção é para o serviço. Todos eles são cheios do Espírito Santo, mas para o serviço. Nada mais do que cheios do Espírito Santo para capacitá-los a servir. O primeiro ponto, então, que o magnificar surge em um contexto de presença do Espírito Santo. O segundo, a unção do Espírito não é para benefício próprio. O terceiro ponto, Deus, é o primeiro a testemunhar sobre serviço. Ele é o primeiro a servir. No magnificar, Deus é o sujeito de todos os verbos. Se você pega o Cântico de Maria, entre os versículos 46 e o versículo 55, ele é todo sobre serviço. E o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus é o primeiro a servir. Ele é o primeiro a servir. Como assim? Deus é o sujeito dos verbos em quase todo o magnificar, exceto nos versículos 47 e 48b. E o que a oração fala? O que a oração de Maria fala? Ela fala de alguém que veio para trazer libertação. Ela fala de alguém que veio para cuidar dos oprimidos. Ela fala de alguém que veio para cuidar dos pobres. Ela fala de alguém que veio para julgar aqueles que são maus. É isso que acontece em toda a oração. Ela fala de alguém que experimentou a libertação de Deus e mostra que aquilo que Deus faz, não aquilo que ele é. Olha que incrível, o texto mostra aquilo que Deus faz. Ele resgata aquele que é humilde, ele resgata aquele que tem o coração quebrantado. Então, o primeiro ponto, o magnificar surge em um contexto de presença do Espírito Santo. O segundo, a unção do Espírito não é para benefício próprio, é para o serviço. O terceiro, ele é o primeiro a servir. Ele é o primeiro a testemunhar, porque ele se humilha ao ponto de entrar no ventre de uma mulher para nascer e precisar ser cuidado durante toda a sua infância. Deus se fez homem, esse é um ato de humilhação na sua essência. E o quarto ponto, a unção da família teve um regozijo imenso. A unção da família gerou um regozijo imenso. O bebê pula no ventre de Isabel quando ela ouve a voz de Maria. Isabel é cheia do Espírito Santo quando Maria vai visitá-la. Maria é cheia do Espírito Santo quando o anjo a visita. Zacarias é cheio do Espírito Santo e começa a profetizar. Todos cheios do Espírito Santo, não porque eles têm alguma coisa de diferente neles, nada de diferente neles. Todos cheios do Espírito Santo porque são servos e porque Deus, que é o autor e ator dessa história. O ator dessa história não é Isabel, o ator dessa história não é Maria, o ator dessa história não é João Batista, o ator dessa história não é Zacarias, o ator dessa história é Jesus Cristo, é o nascimento de Cristo. Ele veio, ele enche o coração deles e eles louvam em profundidade. A unção da família
teve como resultado um regozijo imenso, uma alegria imensa. E é com isso que eu termino. Essa é a nossa reação quando nós somos chamados para o serviço. Quando nós somos chamados para o serviço, nós nos regozijamos, ou quando nós somos chamados para o serviço, a experiência de cristão nos parece um peso e um fardo enorme, muito complicado, essa coisa de ser crente, aquilo que Deus pede, e nós vivemos no nosso dia a dia, fazendo o que bem entendemos, e às vezes não entendemos por que Deus não nos unge. A unção de Deus é para o serviço. Essa unção em nós gera alegria. Fica com Deus. Deus te abençoe. Vamos para o livro de Lucas.